Fala, gente, tudo bem? Bem-vindos ao Dirigindo Vendas, o podcast da Auto Arremate. E hoje a gente vai falar aí bastante sobre vistoria cautelar e mais alguns assuntos relacionados que vocês pediram, né? E hoje a gente chamou um especialista para falar sobre isso, Felipe Reis, ali da Supervisão Vistorias. Felipe, muito obrigado por você vir aí para bater um papo com a gente, contar tudo sobre o assunto. E a gente até falou um pouquinho antes, já falamos de outros assuntos que eu acho que vão ser super legais a gente falar aqui. E para começar, para quem não te conhece, queria que você se apresentasse aí. Quem é o Felipe Reis? Quem é a empresa? E eu sei que, pelo visto, vocês estão há mais de 15 anos no mercado aí, né? Vamos completar 20 agora em setembro. Olha só, que legal, hein? Conta um pouco pra gente. Show, John. Obrigado aí pela oportunidade, pelo convite. Pessoal, eu sou Felipe Reis, prazer. Gestor comercial nacional da Supervisão. Sócio operador das unidades próprias da empresa. Supervisão tá líder de mercado, 20 anos já no segmento. A gente começou com a vistoria cautelar, que é esse tópico que a audiência pediu. É um serviço, um produto super relevante e importante no processo, no ato da compra ou da venda, até para respaldo de você, lojista, que está escutando a gente aqui. E hoje a gente vai poder entender um pouco mais qual é o impacto que a cautelar traz no seu estoque, na sua negociação e nas oportunidades de venda e outros produtos que a gente tem com desdobramento da supervisão e tecnologia no negócio em geral. Que legal, muito bacana. E aí, Felipe, conta um pouquinho da empresa, porque além da vistoria, vocês também têm outros serviços, né? Sim. John, hoje a gente tem um mix de produto, um portfólio de 9 serviços. Tá? Legal. A gente tem a vistoria cautelar, o carro-chefe que a gente nasceu ali com ela. Segundo, a gente tem a vistoria certicar, que é um serviço de marca registrada, própria, exclusiva da supervisão. São mais de 200 itens. A gente analisa toda a parte estrutural, toda a parte de identificação histórica do carro, os itens opcionais do veículo. A gente tem um módulo de vídeo onde a gente faz a gravação do estado geral do carro. Cara, são quase 5 minutos gravando toda a parte do carro ligado. Isso grava mesmo de vídeo? Grava vídeo, a gente armazena esse vídeo, o cliente tem acesso a essa informação. E isso dá cada vez mais segurança para compra à distância, para que possa gerar uma negociação e aproveitar oportunidades que a gente sabe que hoje, pós-pandemia, compra e venda de carro interestadual cresceu demais. Putz, que legal. Bem bacana. É um produto que lidera ali à frente ali dentro do nosso negócio. A gente tem a constatação de frotas, que atende muito legal as locadoras, né? Então, temos 100 HB20s iguais no meu pátio, como eu diferencio isso? Então, a gente tem um serviço dedicado, desenvolvido para isso. Laudo de transferência, que atende a regularização, a regulamentação de cada estado. Entendi. Tá? Então, cada estado tem a sua modus operandi aí de acordo com o Detran de cada estado. A gente tem vistoria de inventário, vistoria de pesados, o laudo de pintura, que desde que a gente lançou está se tornando algo essencial na negociação de veículo premium. Legal. A gente já está vendo um movimento, um comportamento acentuado para os veículos leves, porque hoje, né, qualquer carro zero, 100 conto, né? Uhum. 100 mil reais já de largada, é um carro um popular, zero. E agora a gente lançou, agora na virada do ano, a vistoria de moto. Que legal, hein? Bem bacana. Então, aquela insegurança de quem está comprando, vendendo a moto e saber a procedência dela. Você, que agora está um motoqueiro, que me contou agora mais cedo, antes de comprar uma moto, garantir a licitude ali dela, entender como está o estado dela e as condições gerais, já atende legal. Então, você vê que hoje a gente já tem um nicho ali dedicado para cada produto e a gente está super compenetrado aí dentro do segmento automotivo de cada veia. Vamos falar até desses assuntos que eu acho que são bem interessantes, relevantes para o que a gente vai estar falando, né? Mas vamos começar com a vistoria cautelar, que muita gente mandou pergunta. Opa. E aí eu queria entender um pouco mais contigo, né? Efetivamente, assim, o que é a vistoria cautelar? John, a vistoria cautelar é uma consultoria particular, ok? Que seja o lojista ou cliente particular, concessionária, contrata da supervisão. Perfeito. Ele contrata da supervisão essa consultoria esperando saber quais informações. Estrutura, identificação, histórico. Estrutura, houve alguma colisão? Se houve, qual o grau dela? Impactou a segurança ou não impactou? Foi leve ou foi forte?
Identificação. Os itens de identificação sofreram algum processo de adulteração? Então, a numeração do motor, do chassi, do câmbio, das etiquetas, são originais? É um carro dublê? É um carro clonado? O carro que eu estou vendo é ele mesmo? Porque a partir do momento que o lojista ou o concessionário adquire o bem, Sim. esse bem se torna ativo da empresa dele. Sim. E o cliente que vendeu o carro já pegou o dinheiro, já fez o negócio, seguiu. Se ele for descobrir depois que teve um carro clonado no estoque, ele acabou de perder um carro. Sim, com certeza. E, por fim, o histórico de informação. Então, desde o momento que o carro saiu da fábrica até o momento presente, o que aconteceu com esse veículo, o que tem de informação de histórico desse veículo. Leilão, sinistro, indício de sinistro, restrições judiciárias, tributárias, administrativas. Isso é legal. Queixa de roubo e furto. Devolveu? Tá ativo? Pô, tá ativo. Entendi. Então, é uma análise técnica para garantir, entender a procedência do carro. Ou seja, do ativo, né? Mas o que você está falando para a gente é que além daquela vistoria técnica, manual, que você vai ver ali se o número de chassi está batendo, se não tem nada danificado e assim por diante, mas também é feito ali uma análise do histórico e também da documentação. Total. Total. Olha só que legal. Cara, é um cara crachá que é feito com toda a parte documental do veículo. Que legal. Então, de todos esses itens de identificação, como que esses itens de identificação estão gravados, estão organizados dentro do documento. Então, você confere para ver se de fato estão batendo ali. Interessante. E aí, por exemplo, quando a gente vem na vistoria mesmo física, né? Talvez seja a primeira parte que você vai olhar mesmo o veículo e tal. Como que funciona? Você pega muito problema, assim, de sem querer pegar um veículo, por exemplo, um carro que tem, sei lá, vidro adulterado. E aí você fala, por que o vidro está adulterado? Ah, será que sofreu batida? Será que não sofreu? É assim que funciona? Conta um pouco pra gente. Então, eu até depois de um treinamento técnico interno nosso que eu participei, eu acho que uma analogia bem legal assim é a gente ver o carro realmente como se fosse uma cebola. Tá. A gente fala cebola porque ele tem camadas, né, de fora para dentro. E a mesma coisa acontece com o carro. Então, sendo o pressuposto monobloco, né? Então, coluna, longarina. Depois você tem as peças agregadas. Aí depois você tem as peças de reposição. Perfeito. Então, nossa análise inicia de fora para dentro. Perfeito. Então, as peças que eu vejo, farol, eu vejo que o farol esquerdo está com a data do ano de fabricação do carro. E o direito já está 2025. Trocou a peça. Pô, beleza, trocou a peça. Quebrou, mas pode acontecer. O que eu tenho atrás dela? Então, e aí a gente começa a fazer esse processo investigativo. Então, o vidro trocado, o exemplo que você trouxe. Pô, esse vidro aqui é não original. Esse vidro do dianteiro é não original, do traseiro é não original. Puta, o que aconteceu aqui? Perfeito. A gente já desmonta todas as borrachas para ver todo o ponto de solda. E aí você começa um processo investigatório de ir de fora para dentro, e isso se torna um indicador do próprio vistoriador da supervisão, que é treinado, capacitado anualmente. Então, isso é até legal a gente poder explorar um pouco mais aqui para que seja compartilhado o nível de treinamento e desenvolvimento que um vistoriador da supervisão tem, né, essa capacidade técnica para poder aferir e ele poder diagnosticar que esses indicadores vai levar ele até a conclusão do diagnóstico. Entendi. Legal. Então a gente começa com datas de peça, a gente vê data de cinto de segurança, a gente vê esses indicadores do vidro, que são as gravações, né? Você vê quando tem fumacinha de uma espuminha assim de tinta que foi pintada alguma coisa ali na região. Você pode até ver um parafuso mais forçado. Então, isso é uma avaria? Não, isso é um indício. Perfeito. E aí, esse indicador, você começa todo o processo investigativo. Sim. Isso Então, é muito legal o que você está falando, porque você investiga mesmo para descobrir o histórico. E às vezes o histórico é uma coisa besta que não tem problema nenhum. Por exemplo, alguém deu um totó ali no farol, tive que trocar o farol. Beleza. Mas em alguns casos devem ter situações mais complexas, que é tipo alguém arrebentou a frente inteira do carro e o cara teve que refazer tudo. E isso impacta ali em valorização do veículo, né, também, né? Isso impacta. E assim, o mercado, seja automotivo ou qualquer outro, ele é um organismo vivo,
né? Então, obviamente que conforme dado o nível de informação do veículo, ele se torna ali um indicador de precificação e consequentemente, de vontade de alguém em comprar aquele carro, Sim. ou nem tanta, né? Então, sim, você consegue ter o indicador após análise de qual foi a gravidade. Puta, cara, realmente teve uma troca do farol, mas isso não quer dizer nada, tanto que isso não é nem escopo da vistoria, Sim. mas isso é uma questão de investigação interna. Perfeito. Para a vistoria. Então, para chegar e ter algum apontamento no laudo, teria que ter pelo menos alguma avaria, alguma peça agregada. Legal. Iniciando com painel, um cashbox, uma folha da lateral, caixa de ar. Aí depois você vem para a folha do teto, aí você tem coluna, longarina, se foi uma colisão mais acentuada, assoalho do porta-malas. Então, é isso. Até o status do próprio laudo, né? Que é um critério próprio, exclusivo da supervisão, e é o que garante o padrão da informação da nossa loja de Manaus, que é a nossa loja do Rio Grande do Sul, pegando Perfeito. dois Sim. exemplos aqui latentes para a gente. O status ele também vem conforme, quanto mais a avaria vai sendo perto do monobloco ou até mesmo no monobloco, mais grave é a situação da colisão. Com certeza. E até mesmo o que compromete a segurança do veículo. Perfeito. Porque a longarina e as colunas, elas estão ali com um objetivo: Tá. proteger quem está dentro do carro. Perfeito. É isso. A Volvo é o carro mais seguro. Cara, se você pegar alguns vídeos aqui de carros que sofrem colisão, e quando os caras tombam eu vi um recentemente que o cara tomba um caminhão carregando, sei lá, concreto, coisa assim pesadíssima. Aí, Volks, Audi, taranã, e assim, Volvo, né, que permanece assim intacto. Olha só. Para garantir o quê? A vida de quem está dentro. O monobloco, ele é feito para ele absorver a deformação. Tá. Mas ele não foi preparado para que você volte. E mesmo que você volte a longarina, a coluna, ele não vai ter a mesma capacidade de absorção de um segundo impacto. Perfeito. Então, essa é uma correlação com a nossa definição de critério Legal. de status com a vistoria cautelar. Porque a vistoria cautelar, Sim. desse escopo que a gente trouxe, a gente aponta ali um critério, um status. Aprovado o comportamento ou não conforme. Sim. Dado o que foi diagnosticado no veículo, encontrado no veículo e constatado no veículo. Ah, entendi. Então isso é bem interessante. Ou seja, ali o laudo que você vai emitir, não é que você tem uma nota ali, mas você vai estar falando, olha, isso daqui tá ou não tá ok. Né? Você acaba passando como se fosse uma reprovação ou uma aprovação, né? Na verdade, nasceu Sim. em 2005, até mais ou menos nessa linha, tá, John? Na verdade, até porque na época, acho que foi até engraçado, porque o meu irmão, ele apresentou uma vez, era assim, a vistoria cautelar nasceu assim, carro é cortado ou não é cortado, esse motor é adulterado ou não é adulterado, então as informações eram muito mais rústicas, Tá. né? Hoje, o nível de refinamento no segmento automotivo, para quem compra e vende carro, é muito mais sofisticado. Perfeito. Assim como é a informação dentro do nosso laudo. Se você for ver uma vistoria cautelar nossa, tem brincando, se eu não me falha a memória aqui, eu vou arriscar, mas acho que são entre 5 e 6 páginas Olha só. de uma vistoria cautelar. Sim. Tá? Interessante. Se você pegar uma vistoria Certicar, que é nosso serviço exclusivo, com módulo de vídeo, a gente está falando entre 9 e 10 páginas. Tá. E aí, quando eu te faço um resgate para você em 2005, nossa vistoria cautelar eram 2 páginas com 5 fotos. Entendi. Era o chassi, motor, frente traseira e mais a placa para identificar o veículo. Sim. Agora são 50 fotos por laudo. Sim. Então, assim como é o refinamento da informação, do grau de fotos, também é a questão do status. Entendi. Então, a gente constata o que a gente encontra no veículo, a gente não coloca nem a mais nem a menos, esse é o nosso compromisso, a nossa seriedade com o segmento e com o nosso propósito. Sim. E aí, consequentemente, a gente aponta ali o que a gente entende de grau de informação com aprovado, apontamento e não conforme. E é legal, porque, ou seja, é uma fotografia do que vocês identificaram ali. Mas uma coisa que eu achei bem interessante, talvez uma das coisas mais interessantes,
é que você faz uma avaliação e você passa para o outro lado essa informação. E todo mundo acredita, às vezes, que tem que estar perfeito. Mas não tem que estar perfeito. Porque dependendo da pessoa que vai comprar, ela já compra com interesse, ou seja, é uma questão de preço. Talvez o maior problema seja você querer comprar um carro que você acha que está 100% e ele não está. Então você está pagando 100%, mas não está. Porque tem compra para tudo. Tem gente que compra o carro para fazer sucata. E é interessante, desde que ele pague o valor adequado, né? Exato. Esse nível de informação da fotografia do real estado do carro, essa transparência garante você poder balizar o valor negociado ali. Legal. Não é que um carro que teve encontrado uma colisão assim assado, ou uma informação, ou inutiliza-se o carro. Tá. Né? E nem cabe a nós, enquanto supervisão, julgar se compra ou não compra. A gente, realmente, como a gente fala, a gente se apresenta como uma consultoria para falar o que a gente encontra no veículo. Sim, o estado do veículo, né? O que a gente acompanha de mercado, realmente nessas transações de compra e venda, é que realmente você baliza. Então, veja, quando eu vou um pouco mais, eu vou até nessa linha um pouco mais de constatação de frotas, quando a gente vai no nosso viés com grandes frotistas e grandes locadoras, que a gente faz um trabalho excepcional, ele tem 10 HB20 no estoque dele. Inicialmente, o que indica ele é a diferença de um carro do outro, quilometragem. Sim. Ano modelo. Mas beleza, os 10 são o mesmo ano modelo, mas varia a quilometragem. Mas um tá bacana, foi locado para um cara que cuidou do carro, pouco usava o carro. O outro, o cara esmerilhava, o cara, passava qualquer jeito em lombada. Então, quando a gente traz esse nível de informação, e aí eu quero resgatar o que você acabou de falar, tem mais apontamentos. Então, o mercado vai estar disposto a comprá-lo com um valor um pouco mais condizente com isso. Sim. Mas o outro está diferenciado. Porque é igual o seu carro 2018 com 38 mil rodado. Cara, o valor dele vai ser mais atrativo. Perfeito. Né? Então... Ou seja, o laudo, na verdade, ele não serve só para reduzir o valor, mas ele também pode aumentar o valor se você constatar que o veículo está bem. Com certeza. Legal. O compromisso é trazer mais transparência, segurança para compra e para venda, e para quem está no processo de comercialização do veículo, ele vai poder vender mais caro o que condiz, o que for condizente a um veículo mais caro, perfeito, né? Mais cuidado e tudo mais, e ele vai ter uma variável de um desconto para um carro que tem alguma condição ali que não seja tão favorável. Legal. Pegar o que eu vejo de experiência com alguns clientes antes da gente entrar nesse processo de qualificação da frota. Passava-se uma linha só e aplicava uma variação de desconto em cima de quilometragem modelo único para todo mundo. Aí o que era bom voava, vendia rápido. Por quê? Porque o cara precificou a menos. Sim. E aí o que não era tão atrativo, ficava contando os dias no estoque deles. Sim. Só que quem comercializa veículos, quem é do segmento automotivo, ele faz a conta do dinheiro. Sim. Porque hoje o ticket médio de uma loja de seminovos popular, acho que está entre 50 e 70 mil reais. Olha só. Né? Então, se o cara tem 10 carros no seu estoque, for próprio, de 70 mil a 700 mil reais. Sim. Né? E o custo do dinheiro está alto. Então, é atrativo o quê? Eu dar desconto no que eu tenho que dar desconto, subsidiado de informação, que aí é a parte que a supervisão entra. Legal. A gente subsidia dados. E aí entra a parte da tecnologia própria da supervisão, que o nosso sistema é próprio desde o início. Legal. Então, a gente tem diversas maneiras de compartilhar os dados que a gente observa. Entendi. Então, a gente tem controles analíticos, informações em lotes, em dados trabalhados. Para quê? Para que facilite grandes escalas também. Então, que a gente consiga escalar esse nível de informação. Bacana. E aí, você até falou que, tipo, o laudo, ele não tem mais um aprovado ou reprovado, né? Até porque você tem várias páginas, então você mostra o estado. Mas em algum momento tem, por exemplo, alguma nota que você fala assim, não, sim, está condizente, não está condizente. Como que funciona isso? O único processo que a gente talvez, se eu entendi certo a pergunta, é uma questão binária, 0, 1, sim ou não, na parte de identificação. Ah, entendi. Então, identificação.
é o seguinte, a base, a gravação, Sim. ela tem suspeita de adulteração ou não? Entendi. Não, ela é de acordo com o padrão. Porque não. se tiver um problemaço. Se ela tiver com suspeita de adulteração, primeiro que a gente não pode afirmar que é adulteração, porque quem afirma isso é o IC, Instituto de Criminalista. Perfeito. Mas a gente tendo uma suposta informação de suposta adulteração, Sim. É um indício, né? É um indício, aí ele tem que ser encaminhado no IC para ele atestar isso. Perfeito. Assim como chassi ou gravação do câmbio. Tá. A parte estrutural, ela não é subjetiva, porque a gente aponta, a gente mensura com centímetros de régua, Olha só. até para tirar essa subjetividade, e é em cima disso que o critério entra. Então, se eu respondi bem a sua pergunta, essa questão de a gente afirmar de condiz ou não condiz é muito mais na identificação, ou até mesmo numa informação de histórico. Perfeito. Teve leilão ou não teve leilão? Legal, Né? isso é bacana. Aí quando você vai para a estrutura, cara, como o nível de variação ela é mais elevada, para que não haja subjetividade, a gente vem com uma régua, a gente começa a escalonar o nível de avaria na longarina, até 3 centímetros, até 6 centímetros, superior a 6 centímetros. E assim cascata para cada peça que envolve a estrutura. Não, muito bacana, porque você tá... Assim, às vezes tem um histórico, mas o histórico pode não ser verdadeiro, né? Mas eu imagino que vocês peguem veículos que ninguém sabe histórico. E aí você efetivamente cria o histórico dele através da vistoria. Você fala, olha, isso é o que aconteceu com o veículo, ou não aconteceu nada com o veículo, está zerado. Então você consegue praticamente ver toda a história do veículo através de uma vistoria. Exato. É exatamente isso. Inclusive, são algumas das vezes, John, que a gente encontra histórias, infelizmente, que desaponta bastante, porque você fica até... Você vê muita gente ludibriada. Olha só. Então você vê, né? A pessoa realmente ela não sabe do histórico do carro. Esse carro já foi comercializado 2, 3 vezes. Comprei do vizinho, comprei do amigo. Não, isso aqui foi o único dono, né? Histórias 1000. Quando esbarra em alguém que conhece a supervisão, conhece o nosso trabalho e não compra sem antes passar por nós. E aí muitas das vezes a pessoa que está vendendo nem sabia o histórico que tinha. Olha só. Né? Então, assim, já peguei, cara, e como eu sou sócio operador das lojas, modelo, vira e mexe, tô dentro da loja, e assim, já vi pessoas assim, chorando aos prantos que tinha comprado o carro, não sabia que tinha uma colisão tão séria no veículo. Então, assim, aí você vê pessoas que, por falta de conhecimento, são tomadas vantagens delas. Assim. Então, e aí tem, eu acho que um ponto importante, porque você tem coisas mais e menos graves, mas a gente sabe que as pessoas tentam. Assim, as menos graves, você entende. O cara bateu o veículo ali leve, mas ele fez uma funilaria, uma pintura, ele tentou ajustar. Entendeu? Às vezes ele não te contou que aquilo já foi, né? Que tá tudo riscado e ele fez a funilaria, mas beleza. Tipo, agora você tem situações mais graves ali, como é um veículo que teve uma pancada forte e o cara tentou dar um migué ali e deixar redondinho. Então, acho que isso é muito interessante. A gente tem históricos ali que muitas vezes a pessoa vai vender um veículo, e aí pode ser carro, pode ser veículo pesado, maquinária, etc. Que assim, era muito curioso. Porque o cara, quando ele vai vender, ele começa a trocar um monte de parte, assim, que o veículo continua funcionando. Mas, lógico, ele está depreciado. Então, vou dar um exemplo que aconteceu com a gente, que a gente descobriu, mas a gente descobriu sem querer isso, tá? Na época a gente não vistoriava e depois acabou vistoriando isso. A pessoa ia vender um veículo pra gente, a gente foi lá, olhou, tava bom. No período, e aí até é legal falar sobre o período, né, do laudo cautelar. A gente voltou, sei lá, uns 10 dias para pegar o equipamento pesado, que tem que ser carregado em prancha e tal, né, trator de esteiras, né. E o que a gente descobriu depois? Que nesse ínterim foi trocado o motor de partida, só que o motor de partida de um carro é uma coisa, o motor de partida de uma máquina de 2 milhões é outra, caro. É outra. Foi trocado o motor de partida, foi trocado algumas esteiras. Tipo, então o cara trocou as esteiras e, tipo, visualmente, se olhava, era a mesma coisa. Mas se você tivesse medido, você ia ver que uma tava, sei lá, com 4, 5 centímetros e depois ficou com 2. Como assim em uma semana isso acontece? Ou seja, muita gente pega esse veículo e meio que depene e troca por itens. Então, por exemplo, o motor de partida, que era um motor quase novo, ia durar lá mais seus 12 meses. Não dura aqueles 12 meses, vai durar tipo no máximo um mesinho, vai dar problema. E aí você vai gastar 30 mil reais ali para consertar o trem. Então é interessante isso, porque a partir do momento que você tem uma vistoria, você sabe exatamente o que tá, mas vem um outro ponto, que é o tempo que você tem ali depois dessa vistoria.
porque se você não tem uma segurança de que o equipamento ali está protegido, essa vistoria também perde um pouco essa validade, né? Eu vou pegar essa sua experiência e linkar com leves, né? Tá. Concessionário. Sim. É a troca de chaves. Olha só. É a troca de chaves, né? Então o cara chega na concessionária, vou dar meu carro na troca. Ah, beleza, mas eu só consigo entregar teu carro daqui 40 dias. Então, faz a vistoria no ato, ele entende como está o carro, ele tem que dar o preço no carro, ele tem que fazer o processo de venda dele. Depois de 40 dias, esse cliente aparece na concessionária para deixar o carro seminovos e pegar o zero. Sim. O que a gente desenvolveu? Um serviço adicional que a concessionária ela pode contratar da supervisão, que é o checklist. Então, a gente aponta todos os opcionais presentes no veículo. Legal. A gente registra com imagens, inclusive para o cara saber, no ato da vistoria, qual a marca do pneu que estava. Porque chega com olha só. Michelin. Aí depois, 40 dias depois, pode vir um remold. Olha só. Aí vem Michelin, depois vem um chinês. Sim. Aí vem o aí vem o multimídia bacana, americano, vem um Bose ali. Aí depois aparece com multimídia made in China. Então, até para proteger esse processo de troca de chaves da concessionária, o lojista é um pouco mais, mais rápido, a troca porque ele já tem um carro no estoque, a necessidade é um pouco diferente, mas a concessionária que tem essa janela por conta do zero, a gente desenvolveu esse serviço adicional. Até quem estiver escutando aqui, saiba que exista e contrate, porque protege. Fala, não, legal, se torna realmente um checklist de conferência na hora de fazer a troca do veículo. Sim, eu acho que isso é importante, porque no final das contas você fez um laudo, tudo bem, passou uma semana, aquele carro pode ser já outro carro. Se o cara pode trocar pneu, bateria... O cara coloca uma bateria que vai durar 2 semanas. Véia, pega nova e vende. O cara pode trocar motor de partilha. O cara pode trocar tanta coisa no veículo que você pode estar realmente, né? É o famoso gato por lebre, né? Então, de fato, eu acho que essa... Eu não sei se é uma vistoria dupla que você fala, mas é uma vistoria que depois você vai e checa para ver se realmente aquilo condiz com o que foi feito. Eu acho isso um dos pontos mais importantes. Como você falou aí... Maquinária, a gente sabe que é um equipamento de 2 milhões, tudo é muito caro, né? Mas hoje até o carro, tudo tem um valor agregado alto, né? Uma bateria, se o cara vier com uma bateria Moura, depois com uma outra, a gente sabe a diferença de preço que é. Então, como é na prática, isso que eu falei do checklist. Então, no ato da vistoria, já faz a vistoria cautelar, já faz o checklist, fica registrado. O próprio avaliador ou vendedor, ou aí vai da política interna ali da concessionária, pega o laudo feito no ato da troca ali, da negociação, e ele mesmo com a foto, ele vai validando esses itens aí. Vê lá o pneu e a marca, vê lá o kit multimídia, vai ver como está o acabamento do estofado. Porque realmente, se alguma coisa estiver em não conformidade ali já é a hora. Perfeito. E nesse processo de conferência também é com as locadoras que trabalham conosco, com o processo de locação fleet, né? Por assinatura. Então a gente faz a constatação de frota deles, essa informação vai para a área de operações, vai para a área comercial para fazer a venda, mas vai para a área de ressarcimento. Olha só. Porque vai na área e falou assim, olha, a gente constatou aqui toda a nossa frota que foi locada por você, a gente viu que esse carro teve essa colisão, esse carro aqui, os pneus estão assados, a gente viu que tem esse nível de avaria. Desculpa, é outro da constatação, mas isso permite com que ele abra esse precedente de negociar ali com o cliente que estava com o carro locado. E aí, pelo que eu entendi, até tem vários modelos ali de precificação. Você falou que tem assinatura e tal. Como funciona hoje? Quanto custa um laudo cautelar, sei lá, de forma avulsa, mas como que são os modelos também de precificação? Só para a gente ter uma percepção. Em linhas gerais, nos populares, o valor em média está em R$400. Tá? Quando a gente vai para a linha premium, a gente já tem uma tabela de valor que pode variar por conta do valor do carro, nível, complexidade de vistoria. Veículo premium requer um trabalho redobrado, o carro é todo fechado. E veículos acima de valor da pólice de seguro da nossa unidade, aí ele entra numa outra esfera de negociação. Porque o que é legal, John, todas as lojas da supervisão contemplam seguro de risco operacional. Perfeito. Então, qualquer cliente, né,
que trabalha com a supervisão, que tem um laudo da supervisão, nós damos a garantia da informação e temos o seguro de risco operacional. Que legal. Que, obviamente, ninguém faz um seguro que pretendendo usar, mas que dá essa qualidade, dá essa tranquilidade dentro do nosso segmento, do nosso trabalho. E é uma dúvida também, ou seja, tem uma variação de preço, porque, lógico, a quantidade de itens que você vai checar, às vezes, num carro de luxo é muito maior do que um carro popular. Existe também um diferencial ali para vistoriar carros, por exemplo, que são blindados? Existe. O mercado de blindagem, nos últimos 2 anos, está tomando uma proporção enorme, né? Enorme. Esses dias, até só estendendo um pouco a conversa aqui, a gente fez uma vistoria de um Honda Fit blindado. Nossa, olha. Cara, Honda Fit blindado, tipo... Justo. É assim, um pouco diferente, né? Sim. Que você só vê, na verdade, você só imagina blindagem velar, uma Hilux, enfim. E você vê que hoje, até por uma questão de segurança pública, o Brasil passa por essa movimentação toda. Existe, dentro da nossa área de qualidade técnica, o trabalho interno, desenvolvimento algumas questões, dada a especificidades da blindagem. Hoje, atuante na prática, somente o processo de regularização. Então, se existe a blindagem, se tem a carteirinha do Exército, está regularizado no documento ou não está. A gente entra, muitas das vezes, no processo de regularização da blindagem por conta da necessidade de laudo de transferência dos estados de Goiás, São Paulo, Minas. Então, por conta daquela questão mais da portaria do Detran, de cada estado. Então, mais no processo de regulatório. Na questão de vistoria técnica, a gente está desenvolvendo, sim, a parte interna para trazer mais qualidade para esse perfil de carro. Porque tem crescido muito esse mercado, né? Também Então, é uma coisa que daqui a pouco vai começar a ter muito mais usado e provavelmente vai ter que ter mais necessidade, né? Sim. De vistoria. Hoje, em si, você vê lojas que só pegam carro blindado. Olha só. Nem comercializam carros que não tenham blindagem. Ele já é específico de blindagem. Então, é o nicho e ele é extremamente especialista nesse assunto. Que legal, bacana. Tem esse movimento aí da blindagem. Bacana. E aí, por exemplo, quando a gente fala sobre o laudo, quem paga? Na verdade, qualquer um que tem interesse, né? Pode ser comprador, pode ser vendedor, pode ser a concessionária. Mas, normalmente, quem que custeia isso? Conta um pouco pra gente. Me falha até o ano, se eu não me engano, 2016, a própria presidenta Dilma Rousseff tinha sancionado uma lei de que quem está vendendo qualquer produto tem por obrigação apresentar a procedência dele. Olha só. Né? Então, a gente fala até isso porque na prática acaba sendo que quem está vendendo apresenta, faz ali faz o pagamento, mas varia muito da negociação. Então, o que acontece muito, a supervisão, dada esse ambiente, esse campo neutro, essa segurança que a gente leva, ainda mais para cliente particular, que não tem o hábito, né? Eles marcam a nossa loja como ponto de encontro e aí eles negociam. Se eu comprar o carro, eu pago. Se tiver alguma coisa no carro que não me agrade, que eu não fico com o carro, você paga. Ah, legal. Tá? Concessionária, a maioria das vezes, o cliente que está negociando, ele faz ali o pagamento para ele apresentar o estado do carro. Então, tem essa variação aí de acordo com a política comercial de cada negócio. Sim. Ou seja, na teoria é quem vende, mas de uma maneira geral, até por ser uma questão de segurança, muitas vezes os dois lados querem ter, né? Então, acho que esse é um ponto legal. Ou seja, sempre tem uma negociação e eu achei isso bem interessante. Ou seja, eu vou ver o carro. Pô, se o carro estiver redondo, eu compro e pago até o laudo aqui, tá beleza. Se chegar lá e encontrar um monte de irregularidade que eu não quero comprar, você vai pagar, tudo bem? Ou seja, tem uma negociação que faz sentido, né? É nessa linha, e veja, né? O que você falou agora há pouco tempo atrás, da questão do cara crachá, de quando você faz a vistoria, depois que se o cara troca algum item, né? Que a gente até falou do checklist para concessionária. Vendi meu carro. O que acontecia muito? Compra e venda de carro sem um documento onde documentalize aquela transação, onde formalize aquela negociação. O comprador do carro rodou um mês, bateu o carro, consertou de qualquer jeito. Ô, amigão, então você me vendeu o carro, mas o carro estava batido. Não estava batido, nunca bati o carro. Não, estava batido, olha aqui como está batido. Não, mas aí foi você. Não, eu comprei assim.
Aí quando eles vão para uma área, né, para área judicial, consumirista, que documento que vai proteger quem vendeu o carro? Entendi, olha só. Verdade. Então, e esse é um das maiores objeções quando a gente vai atender cliente particular, a gente leva a importância da certicar no processo, é quem está vendendo o carro, ele entende que eu não preciso, eu já sei o histórico do meu carro. Sim, mas você está protegido de quem está comprando? Você também não sabe quem está comprando. Sim. Então, assim, é um documento seu. Perfeito. Aí esse cara bate na porta, num segundo cenário, que foi feita a negociação, que foi feito o laudo, bateu na porta, não, mas o laudo está aqui. Entendi. Olha só. Tá aqui, ó, estrutura, longarina, identificação, assoalho, tá tudo ok. Sim. Aí o cara vai gaguejar, não tem o que falar. No final das contas, a gente sempre pensa naquele lado, né? Vendi o carro, me livrei do carro, né? Não tem um problema. Como se ele não desse ré. Mas existe, ou seja, um risco para o vendedor também. E o laudo cautelar, ele não deixa de ser uma segurança. Ou seja, eu vendi isso nesse estado. Se depois que eu vendi aconteceu alguma coisa ou alguma modificação, eu não sou responsável. E ter o documento para provar... Te respalda. Respalda pra caramba, né? Ô, John... Nossa, já fiz, sei lá, mais de 5 mil visitas. Eu tô há 17 anos já na supervisão, então... Deve ter visto muita coisa. Já vi muita coisa. E assim, o que a gente vende é a segurança e transparência. Perfeito. Transparência da informação. O carro tá frito, o carro tá assado, o carro tá cozido. Tá. Segurança. Protege os dois lados. Enquanto a gente negociou, tava assim. Então, é uma noite bem dormida, a cabecinha no travesseiro ali, você tá em paz. Porque senão, uma negociação mal feita ou mal resolvida, come a noite de sono do cara. Não, e se você for ver, é um custo baixo ali para uma segurança alta. E no final, uma segurança para os dois lados. Se os dois lados forem fidedignos, você vê que, tipo, você pode até rachar ali o laudo cautelar, que eu acho que é uma coisa que faz super sentido, Super sentido. E fica leve para qualquer um. Então... É que eu não tô nem com o calculador aqui, o celular ficou ali, mas se pegar 100 mil reais o carro, dividir por 400 reais, a gente tá falando 0,004%, talvez, se minha matemática não estiver enganada aqui, ou se não até mais um zero. Então, assim, qual é a fração que isso representa e a segurança que dá na negociação? Sim. Não, e aí, no caso, a gente tá até avaliando numa situação que é uma negociação individual, mas aí quando você vai pro lojista, que o cara adquire um monte de equipamento ou até tipo de veículos, é gigantesca, porque no dia a dia a gente sabe que o usado faz parte do dia a dia do lojista. Então ele vai colocar esses equipamentos para dentro, se a cada 10 veículos, 6 vierem com problema, ferrou. E aí é a parte que pro PJ, pra concessionária, pro lojista, pros multimarcas, pros nossos parceiros, a gente assegura a frota dele ali, o estoque dele. Né? Ele pode ele tem essa garantia, ele tem essa informação, ele sabe que o carro que ele colocou para dentro do estoque com o processo de supervisão, ele sabe que o que ele tem ali é condizente. Entendi, né? Que legal. Tanto que em 2005, quando a gente começou, nosso trabalho, onde tudo era mato e assim, desbravar todo esse mercado... acho que o grande impacto realmente em grandes grupos e lojistas era a frustração de ver que o estoque dele não condizia com a expectativa. Né? Tinha uma diferença muito grande por conta dessas questões que, com muito treinamento, esses mais de 900 vistoriadores da supervisão têm essa capacidade de poder aferir isso. Que legal, que bacana. E assim, quando a gente fala, né, no laudo, também assim, ele é bem completo, porque você está vendo ali tipo um histórico, documentação, você está vendo a parte técnica, ou seja, fazendo vistoria física mesmo, né? Assim, mas tem alguma coisa que ele não cubra que a gente tenha que ter um outro tipo de atenção ou não? Mais especificamente, assim, você consegue... não sei, alguma coisa que ele não cobre, porque pelo que eu estou vendo aqui, o laudo ele é tão completo a ponto que você meio que compra muito tranquilo. Sim. Então, trazendo essa questão, quando a gente fala do refinamento da informação, a cautelar, ela tem um cunho técnico. Tá. Qual movimento que o segmento veio buscando? Esse refinamento da informação, padrão de foto, aí entra a qualidade da pintura,
que então foi escutando o mercado, conectado com vocês do mercado, a gente desenvolveu o laudo de pintura que começou a ser a necessidade. Cara, eu tô vendendo agora um carro de $500 mil. Sim. Eu tô vendendo uma X5, eu tô vendendo uma Velar, né? Só a parte técnica, bacana, mas eu preciso agregar mais diferencial no meu carro. Eu tenho que ter mais informação sobre o veículo. Então hoje, o que complementa a vistoria cautelar é a vistoria Certicar, que traz a análise da pintura, que traz a avaliação funcional. Então então tem teto, funciona, a gente testa. Sim. Tem vidro elétrico, testa. Os faróis. Então, toda essa parte elétrica, a gente faz essa aferência. E aí a gente inclui, como a gente falou agora, recentemente, o módulo de vídeo. Então, carro ligado, a gente já começa fazendo um vídeo, então, desde o cofre do motor, até para quem esteja negociando, possa e permita que ele escute como que tá o barulho do motor do carro, ele vê com mais detalhe toda essa parte do acabamento interno e externo. Sim. Então, o que a cautelar não traz é isso que a Certicar complementa. Pintura, avaliação funcional e o módulo de vídeo. Isso eu achei bem legal, porque basicamente é o que você falou, né? Você pega um veículo ali popular, muitas vezes uma pintura ali que não tá tão boa, deu uma raspadinha, alguém pintou, vai sair seus R$600 ali para uma funilaria dar uma arrumada. Mas quando você pega um carro de um valor elevado, e a gente sabe que os carros têm cada dia ficado mais caros, você começa a falar, poxa, peraí, se eu tiver que fazer funilaria e pintura de uma lateral inteira, isso daqui não vai sair R$600, né? Vai sair bem mais caro. Então também tem essa percepção do quanto que essa pintura tá boa ou não, ou esses outros itens, faz todo sentido ali. Faz todo sentido e até... De novo, para subsidiar a negociação que está acontecendo entre o comprador e vendedor, né? Sim. Às vezes ele tá, não, eu topo pagar o valor que você está me pedindo, contando que no laudo, na Certicar, eu esteja... e se eu tiver alguma coisa que eu vou reparar, a gente senta e negocia. Custa tanto. Então... Às vezes você está comprando um carro de R$200 mil e você descobre que a funilaria, para deixar ele redondinho, vai te custar 10. Você fala, poxa, peraí, percentualmente esse valor aqui está alto para mim. E aí, vamos negociar? Vamos colocar isso no rachuncho? Eu acho que esse é um ponto importante. Porque, ainda tem interesse seu em vender para mim também, assim como tem interesse eu de comprar ou de vender para mim. Então, assim, de novo, a gente dá visibilidade da informação para que permita que o lojista, o concessionário particular, entenda ali e balize se há o interesse em seguir ou não com a negociação. Perfeito. E ali, assim, pro lojista, eu vejo isso como mais importante, porque é volume, né? E aí, como que é feito? Tipo, vocês fazem um plano de assinatura, porque esse cara tem que ter uma recorrência. Mas uma recorrência, assim, que é diária quase. Ou seja, vai uma pessoa ali numa concessionária, fala, olha, eu vou comprar esse veículo aqui de R$300 mil e vou colocar o meu de 100 na troca. Você tem que saber se aquilo é 100, se aquilo tá bom pra caramba e vale até 120, você tá ganhando dinheiro em cima do usado, ou se aquilo é uma roubada que, na verdade, aquele veículo não vale 100, vale 60. Não é? E aí vocês têm essa recorrência, você trabalha em conjunto com o lojista. John, lojista e supervisão são dois parceiros, aliados, mão dada, trabalham junto. Legal. Até numa via operacional da supervisão, os nossos vistoriadores fazem a rota diária em todos os lojistas, sem antes precisar pensar, a gente já está presente, ver se eles precisam de algo, realmente para estar ali no momento que ele precisa. Porque a gente sabe que a negociação pintou ali na hora, ele já precisa de alguém, então nosso trabalho realmente interno e árduo estar sempre lado a lado, na hora que ele mais precisa. Entendi. Para que possa atender essa necessidade que você trouxe, que é ela na veia. Muito bacana. Ele entender de fato qual é o estado do carro para poder fazer a negociação e entender ali o que ele está colocando para dentro do seu estoque. Legal. E aí até um ponto que eu queria entender, a gente falou assim que muitas vezes você consegue descobrir se o veículo, ele é aquele veículo do bom motorista, que anda de boa, né, uma direção defensiva, ou do motorista que talvez seja um pouco mais ousado, que gosta de dar uma acelerada numa lombada, né, esse tipo de coisa. Isso no laudo você também consegue identificar esse estado do veículo, ou seja, não é que o veículo foi batido nem nada, mas o motorista ele dirige de forma mais agressiva, desgasta um pouco mais o veículo e o outro não. Tem esse comparativo também? A gente consegue trazer isso dentro da constatação de frotas, porque a gente faz uma análise estética dos acabamentos externos e internos do veículo. Entendi. Então,
a vistoria, eu falo que a cautelar mais a vistoria de constatação para o PJ, para o locador, ele se torna um 360 do carro. Porque ele tem toda essa parte técnica que a gente trocou uma ideia bem legal agora, Tá. e tem essa veia estética que é como que tá esse acabamento externo, como que tem os acabamentos internos, o difusor do ar-condicionado quebrado, tá? Como que tá o uso ali do volante, né? Como que tá os estofados, tá rasgado, não tá desgastado. Então esses indicadores, que é o que permite com que a gente enxergue, a gente registra e monta esse dossiê para eles. Legal, ou seja, tem uma série de indicadores, de indícios que acaba te trazendo ali como que esse veículo foi utilizado, né? Exato. Muito bacana. Exato. Aí entra de novo aquela parte da Sim. precificação, organização do processo de venda. Que legal. E aí eu vou até aproveitar porque eu acho bem legal a análise ali. Essa veia que a gente atende com locadoras também, que também tem essa participação dentro do nosso audiência aí de mercado, o nosso trabalho é atender a área comercial deles, operações e pricing e ressarcimento. São 4 áreas que com a informação que a gente coleta ele consegue trabalhar. Legal. E a supervisão ela tem API com os principais portais de anúncio. Putz, que legal. Alta Remate é o nosso mais recente ali. Tá. Então, um abraço Gabrielzinho ali, Ricardo aí, Opa. que a gente está nesse processo. Então, o cliente que está ali com a Alta Remate, está com a supervisão, fez ali o processo dos dois, tem integração automática das informações, então a gente consegue dar velocidade no anúncio, as nossas informações, nossas fotos servem de informação de dados para subir ali no portal, e toda aquela coleta de escopo que a gente falou se torna o descritivo do carro. Legal. Então veja que aí a tecnologia faz a gente ir além e escalar de uma forma bem interessante. Não, com certeza. E assim, se a gente for ver em termos de mercado, talvez tenha o mercado geral e o mercado lojista, tem as duas percepções. Assim, qual que é a sua percepção do nível de utilização? Né? Então você fala assim, John, 99% do mercado faz o laudo cautelar ou não? É 1%? Qual que é a sua percepção? A nossa percepção da nossa última análise de share de mercado é de 15% do mercado nacional. Legal. A gente fez também recentemente a gente contratou a Datafolha uns 3 anos atrás, até para a gente entender um pouco mais o mercado. Por mais que em São Paulo, dá um exemplo que é onde está mais enraizado, 20 anos que a gente já está, ainda tem muita gente que não tem esse nível de conhecimento do que a vistoria da supervisão pode respaldá-la. E ainda tem muitas regiões, Brasil afora, o Brasil é um continente, que está se desenvolvendo, entendendo a necessidade, isso aí já com quem é do segmento, do lojista, da concessionária. Então, Rio Grande do Sul, né? Até com o processo, infelizmente, das enchentes, né? Que foi um momento muito triste. Se tornou pauta, né? Meu carro, como que eu trato, qual é o impacto que aconteceu no meu carro. Então, acabou até impulsionando o entendimento sobre o processo da vistoria. Então, assim, em nível nacional, já tem uma evolução relevante, tá? Ainda mais com concessionárias, sequências de lojistas. E as concessionárias, até porque na pandemia teve um outro movimento, que foi a compra e venda de carro interestados. Perfeito. Então, muitas concessionárias comprando estoque de outros estados, pedindo a vistoria para saber como estava o estado. Ele não fazia, entendeu o que precisava fazer, entendeu como ajudava, os benefícios que a vistoria cautelar traz para o estoque dele. E aí houve também essa evolução para multiplicar a cultura a nível nacional. Perfeito. Assim, se eu fosse um lojista, eu tenho certeza que eu tenho que colocar. Né? Você tem que ter isso como um serviço integral, porque no final das contas, esse estoque que entra, esse estoque de usados, é patrimônio ali, é grana. Então, assim, se você tem 10 veículos, como você falou, parada. 70 cada um, significa que aquilo, se não foi vistoriado corretamente e você pegou 10 buchas, você não tem 700 mil no estoque, você tem 300, então tem que pensar de uma maneira financeira, né? Totalmente financeira. Você tem que pensar numa maneira, pensar numa maneira financeira, como você falou,
e de diferenciação. Perfeito. Porque quem vai ver seu estoque também, o interessado é um cliente particular, né? É um cliente final que vai comprar. E muitos clientes nossos, voltando a cautelar para a vistoria certificar, dado o nível de escopo dela, o nível de informação, e para se diferenciar dos demais. Sim. Então, quando um cliente particular entra na sua loja, John, e você fala, ó, meu estoque é a supervisão, eu faço o laudo de todos eles, olha que o laudo entrega uma vistoria certificar com 10 páginas, com nível de informação, o cliente não vai indagar, não vai questionar a procedência. Será que de fato é isso mesmo? Será que não é? Então, assim, a lisura que uma marca idônea, né, lado a lado do lojista pode trazer para a venda dele, então, assim, o tempo de venda dele também curta. Sim. Né? Não tem dúvida. Eu acho que, assim, tem um ponto relevante, que é você ter o laudo para os seus veículos, principalmente o lojista, você faz exatamente isso. Você encurta o tempo de venda desse veículo e é giro. É giro. Né? É giro, entendeu? Ou seja, que é o que o cara precisa. É isso que ele precisa. E do outro lado, se você pegar lá do consumidor, vamos supor, eu, consumidor, cheguei numa concessionária, ou não precisa ser uma concessionária, né? Tipo, às vezes pode ser simplesmente uma loja ou pode ser um terceiro. Mas eu vejo que o cara já tem um laudo lá pronto falando como que é o estado do veículo, garantindo aquele estado lá, eu me sinto muito mais confortável em comprar esse veículo. A tomada de decisão dele encurta. Olha que interessante. Né? Superado que ele encontrou o modelo, que ele conseguiu a parcela ou o valor que ele tem para pagar, que a família dele, né? Enfim, caso seja ouvida, todo mundo concede. Se você já tem ali a segurança, o laudo tá ali, é isso. É ali na hora. Que interessante. Ou seja, às vezes o custo do laudo cautelar para o lojista, ele é tão baixo que você talvez pague... É um investimento, porque no final das contas você tira no giro. Ou seja, se você consegue reduzir ali, sei lá, em 15%, 20%, né, ou melhorar em 15% ou 20% o giro ali dos seus veículos usados, isso se paga facilmente, então. Olha só. O último exemplo em escala nosso é um cliente relevante do mercado que não tinha a cultura de ter a vistoria no seu processo. Ele tinha um volume muito grande de vendedores. E aí... O público dele eram lojistas que compravam carro, mas eles não tomavam a decisão sem antes ter a vistoria. Então, eles selecionavam os carros, aí eles chamavam a supervisão para fazer a vistoria, aí a gente fazia a vistoria, entregava o laudo para ele, daí ele tomava a decisão. Quando ele passou a contratar a gente direto, e aí quando selecionava essa lista para os lojistas que estavam comprando o carro dele, já vinha a confirmação da supervisão, a tomada de decisão dele diminuiu. Ele demorava 10 dias para vender. Encurtou para 4. Olha que interessante. É gritante, né? É gritante. Que legal. Gritante. Porque o nível de informação que nós damos atende a tomada de decisão do comprador. Que bacana. E aí a gente tem notícia do mercado, do segmento, né? E a gente sabe que vocês cresceram muito. E assim, o pessoal falou que vocês também profissionalizaram bastante a empresa, né? Queria que você também contasse um pouco desse histórico pra gente. Pô, legal. É algo até bacana de se falar, John, porque por mais que seja uma empresa familiar, a gente, anos atrás, desde 2016, a gente profissionalizou no sentido de trazer executivos do mercado. Bacana. Então, cada área dentro da franqueadora da supervisão tem um executivo de mercado e a gente trabalha intensamente para que profissionalizemos nós e, consequentemente, o mercado. Então, legal. Que isso que a gente trouxe para a franqueadora reverbere nas nossas 200 lojas, que hoje está falando com algum de você que está aí hoje assistindo a gente. Que legal. Né? Então, esse é um trabalho interno, muitos anos de trabalho aqui, para atingir até essa marca nossa que a gente de 100 mil laudos mês. Né? Então, é um volume aí bem agressivo. E com isso, a gente também pôde e trouxe cada vez mais na nossa veia o desenvolvimento de tecnologias. Isso é legal. Falei um pouquinho ali, né, que o nosso sistema da supervisão ele é próprio, então a gente não utiliza nenhum sistema de parceiro. Então isso garante o sigilo da informação, permite flexibilização de desenvolvimento de novos produtos, de conexões de APIs, de tecnologia, integração de dados. Que bacana. A gente falou dos produtos, então
Hoje, a nossa capacidade de desenvolvimento ela é muito acelerada, né? Então, conectado com os principais portais, a gente está conectado, a gente tem um portal do cliente. Então, você que é cliente de supervisão, caso não tenha ainda, você pode pedir para a unidade que atende você o seu login e senha de acesso com o portal da supervisão. Então, tudo que a gente falou aqui, todo o meu estoque, Sim. ele tem um clique dentro do nosso portal. Tudo que ele fez com a gente tem um histórico. Então, e aí, o que é legal, John? A gente sabe a importância de você ter as fotos e dados para você criar o anúncio. Então, toda essa foto, todas essas informações, dentro do portal, ele pode baixar o laudo, ele baixa as fotos, ele consegue baixar laudos em lote. Que legal. Então, permite com que ele otimize o investimento dele de aquisição do carro e venda para os processos de anúncio interno dele, ou até mesmo documental e administrativo. Perfeito. E esse é um ponto até legal, porque além de vocês terem profissionalizado a gestão, vocês também estão investindo muito em sistema, né? Por exemplo, como esse. E a gente até estava falando antes aqui, né? Que até já está começando ali algumas implementações com inteligência artificial, né? Exato. Esse processo da inteligência artificial é uma melhoria que nós estamos aplicando nos processos. É uma auditoria 100% online. Olha só. Então, os nossos historiadores terão o processo, cada etapa auditado. O carro é analógico. Sim. Continuará analógico. A gente precisará ir até o carro para ver o carro. Isso aí é algo que não se questiona, mas os processos cada vez mais com melhorias e cada vez mais digitalizados. Então, veja, o portal do cliente, onde você tem tudo ali, acesso à sua mão, a 2 cliques, e ali a nossa qualidade cada vez mais é auditada e rebuscada através das inteligências artificiais. Isso é muito bacana, né? Porque pelo fato de vocês terem um sistema próprio, você acaba desenvolvendo isso na medida que o mercado exige ou até para ficar na frente, né? Então, já vai adaptando a inteligência artificial, já vai trazendo outras coisas que muitas vezes a gente não vê o pessoal usar, mas vocês já estão implementando. Já estamos fazendo. Que legal, muito bacana. A gente trabalha demais, John. Então... correria, né? Você falou 100 mil laudos por mês, né? 100 mil laudos mês. 100 mil laudos mês. 100 mil laudos mês. Quem faz 100 mil laudos por mês aprende muito. E aí você vai, né, sempre implementando e melhorando até os próximos processos, né? Com certeza. Muito bacana. Muito bacana. Esse nível de informação qualificada, refinada que a gente fala aqui, assim, a cada semestre é um boom de melhorias. Melhorias internas, de qualidade de aplicativos para gestão e execução de vistoria, layout de laudo, QR Code de validador para saber a originalidade. Esse é um negócio legal que acabou... eu queria fazer esse desfecho com você. Tá. Você que for pegar um laudo da supervisão, você vai ver que no canto superior direito tem um QR Code para que você possa validar a originalidade do laudo. Legal. Porque existe um mercado paralelo de fraudadores. É sempre, né? Sempre tem, né? Tem o cara que troca a peça, tem o cara que vai fraudar o laudo, né? Exato. Cara, desconfiem, porque a gente vê muita gente tendo esse problema. Então, pegou o laudo de supervisão, canto superior direito, aponta a câmera ali, apertou, vai ser direcionado para a tela do site da supervisão e vai falar assim, o laudo procede, não localizado o laudo. Bateu as informações ou não bateu, tal, legal. É isso. E esse é um ponto importante, por quê? Porque às vezes você vê um laudo lá no papel e você dá aquilo como certo, ou seja, você precisa ter certeza que aquele laudo é verdadeiro. Que ele existe. Né? Que realmente foi feito, tal, que não é... Porque, por exemplo, um lojista errado ou uma pessoa que vai vender o veículo pode fazer uma coisa errada e pegar e falar assim, eu vou simplesmente aqui adulterar um laudo. Hoje em dia, ainda com a facilidade que você tem ali, com edição de imagem, com inteligência artificial, você tá com o negócio ali, muda as informações e fala que você fez o laudo e está resolvido. Mas ali você tem essa garantia, ou seja, essa certificação que o usuário ele entra através da ferramenta online, e aí no QR Code acho que é a maneira mais simples de você entrar, e ele garante que esse laudo realmente é verídico. Procede, exato. Que legal. É isso, exatamente isso. Bacana. A orientação o comprador do carro tenha o laudo contratado por você. Legal. Na dúvida, tem 1 mês, 2 meses, faz um laudo contratado por você. Legal. Para que você fique
101% ali garantido e seguro. Eu acho que assim, no final das contas, eu não conhecia tanto do laudo cautelar, né? Se eu efetivamente for comprar um carro usado, eu tenho certeza que eu vou fazer um laudo cautelar para ter certeza do que eu estou comprando. Faça as honras. Eu acho que esse é um ponto super bacana, né? Porque você dá uma tranquilidade. Entendeu? Não é uma garantia que o veículo não vai quebrar amanhã, ele pode quebrar por 1 milhão de motivos, mas é uma garantia que você está pagando pelo que você está comprando. Exato. Eu acho que essa é a grande sacada, né? Essa é a essência. Então, concluímos aqui com chave de ouro a mensagem. Até ganhou mais um cliente aqui, ó. Eita vida. Foi boa essa prosa. Felipe, queria te agradecer muito ali por trazer essas informações, passar isso assim, de uma maneira super explicativa aí pro nosso público, né? Que muita gente nem conhecia, algumas pessoas conheciam, mas não sabiam que era tão técnico ou que era tão aprofundado o laudo, né? E aí, gente, lembrando, eu vou colocar todas as informações do Felipe aí na descrição do vídeo, então quem tiver dúvida pode seguir a empresa, o Felipe nas redes sociais, ou coloca, se tiverem dúvida aí também, nos comentários do vídeo que a gente vai responder assim que puder. Felipe, mais uma vez, super obrigado pela atenção, maravilhosas informações que você passou e espero que já tenha uma segunda ali, que a gente marque um segundo papo, que o papo foi excelente. Pô, vai ser uma honra, obrigado pela oportunidade, falar um pouco do nosso trabalho, falar um pouco do nosso serviço. E a gente está aqui sempre de portas abertas para vocês. Mais uma vez, muito obrigado. É isso aí.